Gênesis 6, versículo 8 vai dizer: porém Noé achou graça diante do Senhor. Versículo de número 15: deste modo o farás. Apenas essa parte A do texto. Depois no versículo 22 vai dizer: assim fez Noé, consoante tudo o que Deus lhe ordenara. Se eu fosse ler todo o texto aqui, irmãos, a gente ia encontrar aproximadamente 8 vezes aonde Deus ele vai se direcionar para Moisés e ele vai dizer: faça ou fazei. E aí ele vai dizer, estabelecer como que as coisas ali, como que a arca deveria ser feita. Isso é importante para que a gente entenda que mais do que fazer, a gente precisa fazer, seguindo a instrução do Senhor. Estenda sua mão na minha direção. Pai, nós queremos te dar graça, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos por essa noite oportuna a qual o Senhor nos tem concedido de estarmos aqui. Não fazendo, meu Deus, aquilo que meramente nós queremos, não fazendo aquilo que o homem simplesmente diz para nós fazer, mas nós queremos fazer, Pai, aquilo que nós vemos do Senhor, aquilo que nós ouvimos do Senhor, Pai. Ó Deus, que nessa noite, Pai, o Senhor possa iluminar meu entendimento para que eu possa, ó meu Deus, me desgastar, Pai, a favor dos meus irmãos, Senhor, aonde eles possam receber de Ti a instrução para a fase, para a etapa, o estágio que cada um possa estar vivendo, e assim, meu Deus, de glória em glória, eles possam crescer, eles possam amadurecer, eles possam avançar e conquistar, Pai, os territórios, conquistar tudo aquilo que o Senhor estabeleceu, ó Deus, para a vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que a mentalidade do Teu reino, a mentalidade do Teu Filho, Cristo, uma mente próspera venha ser gerado, Pai, no coração de cada um aqui, Senhor, meu Deus, para a glória do Teu santo e bendito nome, Senhor. Que toda força contrária, Pai, toda resistência maligna seja agora despedaçada. Na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todos os nomes, nós declaramos que esse território, esse ambiente é do Senhor Jesus Cristo, e nós aniquilamos agora toda ordem maligna, toda insinuação das trevas, toda seta caia por terra agora. Que o Teu Espírito, Senhor meu Pai, tenha liberdade para fluir, para se mover, Senhor meu Pai, em graça, em poder, em unção e autoridade. Que a virtude do Teu Espírito, Pai, possa envolver cada coração aqui, despedaçando, Pai, as trevas, dissipando, Senhor meu Pai, tudo aquilo que não é do Teu agrado, e que cada um possa sair daqui, meu Deus, renovado, fortalecido, edificado, para a glória do Teu santo e bendito nome, Pai, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. Pois bem, o tema dessa mensagem que eu quero compartilhar será: conquistado pela graça, a fé que me move em descanso. Como eu disse, nós vivemos, dentro de um contexto onde nós estamos a todo momento, a todo instante, buscando alcançar nossos sonhos, nossos objetivos, aquilo que muitas das vezes o próprio Senhor, Ele planta em nossos corações. Isso é bom, isso é agradável. Nós precisamos estar continuamente avançando. Mas como eu disse, existem momentos na nossa vida em que muitas das vezes nós acabamos nos fatigando, nós muitas das vezes acabamos nos cansando. Afinal de contas, nós vivemos em um contexto onde tem tantas pessoas de várias formas, maneiras diferentes de pensar, e isso de alguma forma gera um desgaste, porque existe um certo atrito, Mas nessa noite eu quero trazer aos irmãos o entendimento que a graça do Senhor, assim como Deus olhou para Noé em um determinado tempo da história e achou graça nele para que ele pudesse executar, para que ele pudesse fazer tudo aquilo que ele tinha como um propósito eterno, assim será na sua vida.
Eu quero declarar que se você chegou aqui nessa noite cansado, fatigado, talvez até pensando em desistir daquilo que o Senhor um dia colocou no seu coração, eu quero declarar no nome de Jesus Cristo que hoje você será renovado. Eu quero declarar que existe um bálsamo, existe um rio de águas vivas que fluem do trono de Deus, que trará um refrigério sobre a sua alma, para que você possa se mover em fé, continuamente descansado, tendo a plena consciência, a plena convicção, que tudo aquilo que você vai executar terá a força de Deus operando através de você. Essa palavra graça que nós vemos aqui, aonde Deus, acha graça em Noé, e nós vemos em vários textos aonde Deus achou graça em tantos homens, mulheres de Deus, é uma palavra interessante nós observarmos, porque ela conota de fato aquilo que nós entendemos como um favor imerecido. Noé, nesse período histórico onde a Bíblia vai dizer que a sociedade estava totalmente corrompida, ele é esse homem a qual Deus acha graça nele. Mas esse achar graça, como eu disse, é um favor imerecido. Ainda que o próprio Deus vai testificar de Noé, nós precisamos entender que Noé, ele cometia também erros. Noé, ele também cometia falhas. Então aqui nós não estamos dizendo que uma pessoa que é achado graça nela, aos olhos de Deus, é uma pessoa que não irá falhar, que não é uma pessoa que em determinado momento não irá ter dúvidas acerca da sua própria existência. Ou pensamos nós aqui, que durante 120 anos, a qual Moisés está ali, fazendo aquilo que Deus havia chamado ele para fazer, ele pode não ter pensado em algum momento, será que realmente vai chover? Ele nem tinha tanta familiaridade com a chuva. Será que realmente isso vai acontecer? Mas nós vamos ver aqui a diferença do porquê Deus acha graça nele. Porque a própria vida dele vai revelar alguém que está totalmente rendido em obediência. Então ele anula aquilo que ele poderia pensar, questionar, projetar para viver os projetos e os planos de Deus, que são muito mais altos do que os nossos. Os caminhos dele são perfeitos e muitas das vezes nós podemos estar cansados, porque nós julgamos que os nossos caminhos são melhores e nós às vezes estamos empregando força em caminhar por um caminho a qual o Senhor de fato não nos chamou. E nós também, assim como Noé achou graça aos olhos de Deus, nós também fomos achados em graça, porque o único mérito de nós fazermos e estarmos aqui não existe de fato. Nós não temos esse mérito. Eu não tenho merecimento algum de poder ter a honra de poder anunciar as boas novas de salvação a vocês. Não há em nós, não há em ninguém aqui o mérito de poder dizer que faz alguma coisa porque é bom, porque não há. Isso é a graça, isso é o favor imerecido. Não quer dizer que nós não possamos nos alegrar em entendermos aquilo que Deus está fazendo através das nossas vidas, que será coisas abundantes, surpreendentes, maravilhosas, gloriosas. E isso é bom. Então, a graça nos conquistou. Então, uma vez nós tendo sido conquistado pela graça salvífica, essa mesma graça que operou em Noé, opera em nós. E quando eu falo que essa graça nos conquistou, Deus ele não age por força, nem por violência. O Espírito Santo ele não age dessa forma. A graça de Deus, quando ela vem e nos conquista para nos transportar de um reino de trevas e nos transportar para um reino de luz, e nos dar acesso a um relacionamento com o nosso Deus, eu gosto de assemelhar a um relacionamento, muitas das vezes, como um casal. Não é por força, não é por violência, é como se fosse algo relacional. Então imagine você que é casado hoje, passou o seu cônjuge, seu noivo, sua noiva, sua esposa, seu esposo, e aí de longe você viu ele. E naquele momento em que você viu ele ou você viu ela, talvez algo mexeu com você, a beleza ou a forma dele se expressar, mas algo tocou em você. E na medida que você sentiu algo te atraindo até aquela pessoa, você foi se aproximando.
E é isso que a graça faz, ela nos chama, ela nos convida a nos aproximarmos cada vez do nosso amado Jesus Cristo. E aí, vem o toque da graça, sabe? Vocês lembram, irmãos? Vocês, né? Os casados, aqueles que de repente aí tá namorando, que chega ali, aquele momento dá um toquezinho, assim. Você fala, é essa pessoa. É um toque que é irresistível. Assim é a graça. Uma vez ela tocando em quem foi de fato achado graça, é impossível que nós venhamos resistir a ela. Então essa é a graça salvífica que nos introduz em uma nova realidade, onde nós agora temos um relacionamento íntimo, pessoal, com o nosso amado. Só que essa mesma graça, ela não é somente salvífica, ela também passa a operar em nós e através de nós. É aquilo que o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 10, ele vai dizer, que ele fez muita coisa, inclusive ele trabalhou mais do que todos os outros apóstolos. E ele vai dizer que ele era alguém que foi chamado por Deus, mas tudo aquilo que ele fazia, quem ele era, ele só era por um motivo, porque a graça de Deus operava nele, fazendo com que ele pudesse dizer a ponto que trabalhava mais do que todos os outros, mas não eu, a graça de Deus em mim. Então, na medida que eu vou me submetendo à ação da graça de Deus, eu passo a fazer. Só que eu estou fazendo aqui não mais pelo meu próprio esforço. Por isso que já não há aqui, quando eu me movo em fé pela graça de Deus, eu descanso enquanto eu estou fazendo. Eu consigo desfrutar daquilo que Deus ele tem na minha vida. E aquilo que eu faço não é mais um fardo, não é mais um peso. Afinal de contas, nós estamos em Cristo e Ele me prometeu. E eu entendo que quando Ele diz que é. Então, se Ele me diz que eu estando nele, ouvindo, vinde a mim, vós que estão cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. O meu fardo é suave, meu jugo é leve. Eu vou tirar de vocês um peso. Eu vou tirar de vocês aquilo que vos oprime, para que vocês possam desfrutar do meu descanso. Então, quando nós estamos em Cristo e desfrutando da sua presença, essa graça operando em nós nos leva a fazermos coisas extraordinárias, assim como o próprio apóstolo Paulo também vai dizer. Ou a palavra de Deus vai dizer, né, que Deus fazia coisas extraordinárias, usando exatamente esse termo. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia coisas extraordinárias. Eu creio que eu estou diante de um povo que a graça de Deus está operando e operará de forma abundante e de forma eficaz, aonde as pessoas verão coisas extraordinárias sendo feitas através da sua vida. Eu creio no nome de Jesus Cristo que eu estou diante de pessoas que farão os mares se abrirem. Eu creio em nome de Jesus Cristo que eu estou diante de pessoas que farão os montes serem transportados. Rodrigo, que loucura é essa? Loucura é você achar que eu estou louco, porque isso é o que Jesus disse. Você crê no Deus a qual você diz servir? Cremos de fato, professamos uma fé que realmente é genuína, é verdadeira, a ponto daquilo que foge da nossa lógica, nós conseguimos abraçarmos e nos movermos, ou será que não estamos cansados? Porque tudo que nós queremos fazer é baseado na nossa lógica, naquilo que nós conseguimos compreender. E então o descanso de Deus, a graça dele não opera em nós para nos impulsionarmos a viver o extraordinário, de uma maneira onde nem mesmo você entende como, você só sabe que está acontecendo, porque é ele fazendo acontecer através de você. Aleluias. Em nossos dias, irmãos, o imediatismo e o desejo de conquistar tem feito com que muitas pessoas sejam aprisionadas, sendo que fomos chamados para viver a liberdade em Cristo. Nós estamos pensando que
é só preciso fazer. Então, como eu disse, nós queremos fazer a todo custo. Queremos fazer e fazer. E muitas das vezes não estamos fazendo com a instrução correta. Como eu li, Noé recebeu instruções, detalhes de como que as coisas deveriam ser feitas. Então, existe o muito fazer, que é o fruto gerado de um coração que está preocupado e ansioso em relação às coisas futuras. E aí ele passa a se mover em uma dimensão que gera esse cansaço, que gera essa fadiga, porque o que está movendo ele não é a graça de Deus, não é o poder de Deus, mas é a sua própria preocupação. Então por isso que nós muitas das vezes chegamos diante de Deus e falamos: meu Deus, a minha vida está uma bagunça, Senhor, o que está acontecendo? Aí talvez Deus, irmãos, chega para nós assim, olha, fala: meu filho, você está fazendo algumas escolhas que você não deveria fazer. Você está seguindo alguns caminhos que eu nunca disse para você seguir. Você está lutando lutas que eu não disse para você lutar. Você está se colocando em lugares que não era para você se colocar. Mas nessa ânsia de conquistar e ser percebido às vezes por uma sociedade materialista, nós buscamos tantas coisas, e essas coisas têm que ser um meio para algo maior, não para nós nos sentirmos grandes diante das pessoas. Só que existe o muito fazer, que é o fruto da orientação, e é essa que nós precisamos seguir. Então, como eu disse, meu Deus, que o Senhor Ele nos capacite, que a graça dEle superabunde continuamente nas nossas vidas, para que a gente possa fazer cada vez mais, juntando tesouros nos céus, multiplicando sobre a vida de outras pessoas daquilo que o Senhor tem compartilhado aos nossos corações, mas que este muito fazer seja fruto de uma orientação, de alguém que está sendo guiado, orientado pelo Espírito Santo, porque hoje nós somos filhos da obediência, que onde o Espírito Santo nos soprar, nós possamos de fato ir sobre uma orientação, seguindo aquilo que Ele está nos dizendo. E quando o Espírito sopra este vento, ele não só me impulsiona, mas ele também me refrigera, porque é um vento. Ele leva. Às vezes eu nem vou saber para onde ele está me soprando, mas eu sigo o fluir, eu sigo o mover. E nesse percurso, aquele sopro me traz refrigério em minha alma, para que eu possa suportar os períodos, os movimentos, às vezes, aonde eu não gostaria de estar passando. Mas nele eu posso descansar, porque o meu descanso não está nas condições externas, está em um quem que habita em mim, que me chamou para viver em descanso. Então não é a nossa condição que determina o quão pacífica será a nossa vida, o quanto de paz eu terei, o quanto de alegria eu viverei, mas é um quem operando poderosamente por meio da graça de Deus. Então, esse muito fazer, que é fruto de orientação, quando nós seguimos, isso revela o quê? Que nós confiamos de fato em Deus. Porque, como eu disse, Deus, quando Ele vai trazer essas orientações, muitas das vezes vai fugir da lógica, vai nos confrontar nas nossas estruturas, naquilo que nós achamos, em como que deveria ser feito. E Deus, Ele é especialista em nos confrontar na nossa perspectiva. É justamente para que as pessoas saibam que é eu que estou fazendo, através dele, através dela. Então, essa orientação me traz confiança e traz descanso. Por quê? Porque se eu confio que é Deus que está me orientando e eu estou fazendo aquilo que Ele me disse para fazer, logo eu posso descansar. E eu descanso porque eu tenho essa plena confiança que o milagre, que aquilo que Ele está dizendo vai acontecer. Porque Ele não é homem para mentir, Ele não é o filho do homem para se arrepender. Então por quê? Se você tem a plena consciência que é Ele que te orientou, por que você está preocupado?
Descansa no Senhor. Viva a sua vida que Ele chamou você para viver, na certeza que o milagre vai acontecer, que o projeto que Ele estabeleceu vai se consumar, mas sem esquecer que esses projetos, aquilo que nós queremos muitas das vezes materializar, é um reflexo de algo que Deus também está fazendo em nós. Porque eu falo que enquanto Deus estava trabalhando, né, na vida de Noé, e aquele projeto que Ele concedeu a Noé estava sendo materializado na medida que Ele ia construindo, todos que olhavam para Noé percebiam também um projeto sendo executado, aqueles que tinham o Espírito Santo, tá? Porque aqueles que estavam de longe, na perversão, não podiam ver absolutamente nada, os olhos estavam totalmente cegados, mas havia alguns ali que podiam olhar para Noé e vendo a obra de Deus, Noé como um projeto de Deus, além do projeto que ele estava formando através das suas mãos, mas havia o projeto que Deus estava com as mãos dele formando em Noé, ensinando a Noé a ser paciente, 120 anos, calma Noé, eu sei que às vezes você vai querer se apressar, imagine, né? Noé lá na hora que os animais estavam tudo vindo, eu fico imaginando, a tartaruga, passou lebre, né? Qual a lebra? Como que é o nome? Que é rapidão? Lebre, né? Aí Noé, né? Louco para entrar dentro da arca, e a tartaruga, e Noé tendo que ir lá. Porque o texto vai dizer que Deus falou bem assim, ó, eu vou dar ordem para que eles venham, então não vai querer buscar não. Nós aqui, igreja, vamos colocar aqui, senão alguém vai entender errado, nós temos que ir buscar os que estão lá, tá? Mas nós temos que entender o tempo de Deus, a forma que Deus está trabalhando na vida deles, até que eles entrem para dentro da arca. Então a gente tem que ter essa sensibilidade. E aí, irmãos, quando a gente entende que nós estamos sendo orientados, nós podemos confiar, nós podemos descansar, Deus está fazendo, Ele irá fazer. Então nós percebemos o que? O Senhor agindo como sendo Ele a nossa força. E aí quando nós olhamos para a palavra de Deus, além de Noé, que eu tenho citado aqui, a gente vai ver que existem vários homens, várias mulheres relatados na Bíblia, que eles fizeram aquilo que Deus instruiu eles para fazer. Moisés, ele seguiu detalhadamente a instrução da construção do tabernáculo. Deus, ele dá um projeto que já tinha sido criado, formado nos céus. E ele fala, ó Moisés, você vai ter que formar, vai ter que construir um tabernáculo exatamente com essas especificações que eu estou dando para você. Moisés, ele tem a responsabilidade de separar, identificar pessoas ali que estariam auxiliando. Mas Deus capacita no meio daqueles homens um chamado Bezalel. E essa unção vem e capacita ele para trabalhar no ouro, em várias coisas ali. Justamente para que o líder Moisés não achasse que era simplesmente porque ele estava dizendo como fazer. Então nós, numa posição de liderança, temos que entender, e quando eu falo nós, liderança, existem líderes em suas casas aqui, né? Amém? Os homens. Todos nós exercemos algum nível de liderança na nossa vida, nós, na nossa própria. E aí eu preciso entender que o Espírito Santo foi derramado para me capacitar a fazer e exercer uma vocação no meio da sociedade. E nós, sendo líder, precisamos olhar para os outros e entender que o Espírito está agindo na vida deles. Senão nós nos tornamos uma liderança, ou seja, o cônjuge, enfim, que quer exercer primazia sobre as pessoas. Então Moisés, ele segue exatamente a orientação da construção do tabernáculo. Josué, ele segue também, detalhe por detalhe, daquilo que foi orientado na conquista de Jericó. Pedro, na pesca maravilhosa, em Lucas, no capítulo 5, versículo 6, nós vamos ver também um homem sendo confrontado dentro da sua compreensão de fazer as coisas. Ele era o pescador, e de repente chega um homem, carpinteiro, Jesus, falando para ele fazer algo que talvez ele obviamente sabia que não faria sentido algum. Um horário inapropriado, ir até
o mar mais fundo, lançar a rede naquele momento não seria, dentro da compreensão de Pedro, a atitude mais certa a fazer. Porém, o texto vai dizer, e eu acho isso fantástico, que após Jesus relatar o que ele deveria fazer, Lucas capítulo 5, versículo 6 vai dizer bem assim: e fazendo assim. Ou seja, ele fez aquilo que Jesus disse para ele fazer. Nós temos feito? Nós estamos fazendo aquilo que Deus realmente está nos dizendo para fazer? Ou será que o cansaço que nós também estamos sentindo é fruto das nossas desculpas, que vai nos desestruturando emocionalmente, onde nós olhamos no espelho e deixamos de acreditar que nós poderíamos ter feito algo? Então existe esse cansaço no muito fazer, sem uma orientação, mas existe um cansaço que está em pouco fazer por uma falta de uma genuína comunhão, aonde eu possa confiar e crer, como eu disse, que ainda que fuja da minha lógica, eu irei fazer. E Pedro vai e faz exatamente aquilo que Jesus ele tinha orientado. Paulo, na proclamação do Evangelho, ele também teve situações dele desejar ir, por exemplo, até a Ásia. O Espírito Santo de Deus fala: não, você não vai anunciar o Evangelho na Ásia, você vai para um outro local, ou seja, alguém que está seguindo uma orientação, para que ele não se cansasse, para que ele não se fatigasse em lutar, em fazer algo que não era naquele momento para fazer. Isso que nós estamos falando de alguém que estava com desejo no coração de ir proclamar o Evangelho. Mas nós temos que entender que Deus tem os seus em todos os lugares. E muitas das vezes nós vamos nos cansando porque achamos que temos que abraçar tudo. A síndrome do profeta Elias. Só está eu aqui. Não, tem mais 7.000 aqui, eu acredito. Tem mais 7.000 aqui que o Espírito Santo está te enchendo nessa noite, irmãos. E você vai se levantar para fazer diferença nessa sociedade. Tem mais 7.000 aqui que eu creio que o Espírito Santo chamou, predestinou para que você possa impactar essa geração, para que você possa dizer: eis-me aqui, Senhor, pode contar comigo, que eu viverei os teus planos, eu viverei os teus projetos, eu desfrutarei do melhor dessa terra em ti. Cristo em seu ministério, até a consumação na cruz da sua obra, ele também, obviamente, o próprio Cristo, ele vai dizer, né, que tudo aquilo que ele fazia daquilo que ouvia e via do Pai. Então, aquilo que ele se colocava à disposição a fazer não era resultado de um achismo. Era, como eu disse, daquilo que ele estava vendo e ouvindo do Pai. Mas dentro de tudo isso, irmãos, o que mais me pega reforçando, para ficar bem cravado isso no coração dos irmãos, é que esses homens e tantos outros, né, ao longo do texto bíblico, eles foram profundamente confrontados em sua lógica humana. Se nós queremos conquistar, se nós queremos avançar, se nós queremos viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, a nossa mente não pode ser uma mente limitada. Não coloque limitação em um Deus que é ilimitado. Não coloque limite aonde Deus não estabeleceu limite. Seja de fato, sabe, este vaso aonde ele possa derramar aquilo que ele bem entender, como foi dito aqui também, né? Enquanto havia vasos, o milagre estava acontecendo, o óleo estava sendo depositado ali nos jarros, nos vasos. Então, a minha mente, que ela possa ser uma odre, que se renove a cada dia, para que a cada dia um vinho novo possa ser derramado sobre mim, para que eu possa continuamente viver em novidade de vida. Porque muitas das vezes nós até tivemos, né, obviamente, uma revelação, uma compreensão, um novo entendimento nos dado. Mas como a nossa vida é progressiva,
que é o nosso processo de maturidade espiritual, nós precisamos estar continuamente tendo a nossa mente renovada, como disse o apóstolo Paulo, porque talvez nós, como ele mesmo vai questionar alguns líderes da igreja, que eu me fugi o nome lá da igreja que era, o pastor Danilo vai saber, que era para eles já serem mestres, e eles estavam ainda lá. Ele fala, já era para vocês serem mestres, já era para vocês estarem conduzindo as pessoas a um entendimento mais... Então que nós possamos entender isso, senão nós vamos ficar presos em uma estrutura velha de compreensão e não vamos entender essa movimentação que os céus está exigindo de nós. Não necessariamente em relação à doutrina, porque essa doutrina bíblica ela é infalível, ela é imutável, mas na nossa compreensão de como nós devemos nos mover no meio do contexto social. Imagine uma pessoa absurdamente alienada na sua maneira de pensar. Vai, como o bispo às vezes testemunhou aqui já, né? Vai na Angola, lá as pessoas adorando de uma forma totalmente extravagante, né? E quando eu falo extravagante, eu estou falando na liberdade da expressão deles. Ou de repente a gente vai lá fazer missões na Rússia e você vai descobrir que lá na Rússia é 40 graus abaixo de zero. Tem um irmão lá que ele vai colocar um pouquinho de vodka no café dele porque é muito frio. Ele não está fazendo aquilo lá para se embebedar, irmão. Será que a gente tem estrutura espiritual para compreender de fato o que é o Evangelho de Deus e aonde que Deus às vezes quer nos levar? E às vezes a gente está com uma estrutura mental estagnada, alienada e não se permite compreender para que Ele possa nos levar, porque de repente Ele vai nos levar em lugares, aí a gente vai ser uma pedra de tropeço, não permitindo que muitos entrem aonde Ele está chamando para entrar, a arca. Então, irmãos, que nessa noite o Senhor, Ele possa, no nome de Jesus Cristo, sabe, iluminar os nossos olhos, para que, como eu disse, nós possamos ver de Cristo, nós possamos ouvir, ter sensibilidade em nosso espírito, para que nós possamos seguir as instruções que o Espírito Santo está nos dando. Sabe, eu quero declarar que essa graça, o favor de Deus, é sobre a sua vida, que você vai caminhar em uma velocidade jamais percebida por você, só que uma velocidade que vai fazer com que você não vive uma vida cansado, e quando eu falo cansado, na carne. É lógico, né, nós estamos nessa matéria humana, e nós vamos, como eu disse, tem momentos onde vamos sentir uma pressão, vamos sentir, tudo isso é legítimo, o próprio Cristo sentiu, mas nós vamos ter essa força nos impulsionando, esse descanso, essa paz em nosso espírito, excedendo todo o entendimento, que vai fazer com que nós venhamos avançar. Então nessa noite, o convite que eu tenho para você, meu irmão, minha irmã, é que você possa entrar nesse lugar de descanso, é que você possa, por meio dos olhos espirituais, ser movido em fé a esse lugar aonde você vai caminhar em alta velocidade, não de alguém que está apressado para chegar em algum lugar, mas por alguém que está impulsionado pelo Espírito Santo a avançar. Um lugar aonde nós experimentamos esse refrigério e temos nele total confiança. Hoje Ele quer nos dar, irmãos, aquilo que talvez muitos de nós procuramos, né? O dinheiro. Ele quer nos dar aquilo que o dinheiro não pode comprar. Isaías capítulo 55. Isaías 55, versículo 1 e 2, vai dizer assim, ó,
Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde. Ó, presta atenção, não tem dinheiro. E aí qual que é o chamado? Venham e compram. Compram sem... Que negócio é esse? Como que eu vou comprar sem dinheiro? Todos vós que têm sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastai dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode te satisfazer. Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Versículo 7: Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que Ele se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Então que nós possamos sim nos arrepender, irmãos. E eu te entendo, eu sei o que é de todas as formas buscar alcançar algo. Eu sei o que é se desgastar e tentar de todas as formas alcançar um resultado, e estar em um processo em Deus aonde eu olhava e não via, na minha perspectiva humana, nada acontecendo, porém nos olhos do Espírito, tendo uma plena convicção que dentro daquele processo Deus estava fazendo, e que eu precisava, ainda que o mundo, ainda que as coisas estivessem aos meus olhos contrários, eu precisava seguir a orientação dele, porque um novo tempo viria, onde a graça e o favor dele se manifestaria, e não por causa dessas coisas, mas por conta daquilo que ele estava formando para que fosse compartilhado, favorecido aos meus irmãos. Então, em nome de Jesus Cristo, eu gostaria de pedir, com a permissão do bispo, dos pastores, que vocês se coloquem em pé.